escola da vida com Jesus. Tema de hoje: Jó, um homem provado por Deus. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Amém? Um homem provado por Deus. Meus queridos irmãos, quando nós falamos da história de Jó, muitas coisas nos vêm ao nosso pensamento, visto que Jó, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem, e esse homem era sincero, esse homem era reto, esse homem se desviava do mal, e esse homem era temente a Deus. Quando a Bíblia nos ensina sobre a história desse homem chamado Jó, ali no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que Jó era um homem que tinha caráter. Jó era um homem que tinha caráter. Homem íntegro e reto. A Bíblia diz que Jó não era um indivíduo sem pecado, pois essa é uma característica que ninguém pode requerer para si. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Pastor, quando falamos do caráter de Jó, o caráter de Jó é um caráter maduro e pleno em sua conduta. Quando nós falamos de Jó, nós também aprendemos ali no versículo 1 e o capítulo 1 de versículo 1, nós vemos que Jó também, ele era íntegro. Mas o que significa a palavra integridade, pastor? Quando nós falamos da integridade de Jó, nós vemos que as pessoas íntegras são indivíduos completos, sem qualquer hipocrisia e duplicidade. Jó, ele era íntegro por completo. Jó, ele não era hipócrita. Jó, ele não tinha uma vida dupla. Quando falamos de Jó, a Bíblia nos ensina que Jó era um homem íntegro, íntegro a Deus, e desviava-se do mal. E quando nós temos essas características desse homem, nós vamos ver que esse homem, ele sofreu duros golpes. Esse homem sofreu duros golpes na sua vida. E nós queremos aqui compartilhar com os irmãos, nesse estudo na escola da vida com Jesus, falar um pouquinho dos golpes que Jó sofreu, por ser um homem sincero, por ser um homem reto, por ser um homem temente a Deus e por ser um homem que desviava-se do mal. Primeiro golpe que Jó sofreu foi Jó perder todos os seus bens.
Pastor, capítulo 1 de Jó, versículo 13 a 17. A Bíblia diz que Jó era um homem riquíssimo. Jó era um homem que tinha muitos rebanhos, a grande quantidade de servos. Deus havia o feito prosperar. E quando falamos que Jó perdeu todos os seus bens, meus queridos irmãos, você que está ouvindo essa palavra, esse estudo, nós vamos aprender com a Bíblia que naquele tempo a riqueza ela era medida principalmente por terras, animais, servos. E Jó, ele possuía as três coisas em abundância. Embora fosse tão abastado, Jó, ao perder tudo isso, ele permaneceu íntegro. Quando nós vemos Jó perder a sua riqueza, quando nós vemos Jó perder os seus servos, quando nós vemos Jó perder as suas terras, nós vemos Jó permanecer íntegro. Por que Jó permaneceu íntegro, pastor? A Bíblia diz que a sua riqueza não afastou-o de Deus. Nesses últimos dias nós vemos pessoas se afastarem de Deus por causa dos bens materiais. Jó, ele era um homem rico, porém ele reconheceu que o Senhor havia dado todos os seus recursos. Jó reconhecia que ele era rico porque Deus o tinha fez prosperar. Em Jó capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó reconhecia que ali a raiz da sua riqueza era Deus. Ele usou a sua riqueza para quê, pastor? Com generosidade, para beneficiar os outros, pastor. Jó não teria problema algum em obedecer aquilo que Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 19, e eu quero ler para os senhores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 19. Jó, ele não teria dificuldade de obedecer esse ensinamento que Paulo estava dando ao jovem obreiro Timóteo, que diz assim em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o 19, diz assim, "Mas é ganho, grande ganho, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é o que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens da perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores." Olha o conselho de Paulo: "Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas.
mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Jó não teria dificuldade de receber esse ensino do apóstolo Paulo, ou de seguir esse ensino do apóstolo Paulo. Quando nós vemos a palavra do Senhor falando sobre Jó, dele ter perdido as suas riquezas, pastor, nós vimos aqui que a sua riqueza fora granjeada com honestidade. Nós vemos que Jó, ele granjeou a sua riqueza com trabalho, e sobretudo com a bênção de Deus. E Satanás, porém, ele insinuou, pastor, aqui na Bíblia, no capítulo 1, versículo 9 ao 11, que Jó servia a Deus por causa da riqueza, que Jó servia a Deus por causa dos bens, que Jó servia a Deus por interesse, que Jó servia a Deus por causa de todo o patrimônio que ele tinha recebido. E Jó, agora, sendo questionado diante de Deus por Satanás, Deus então constitui a Jó seu advogado na terra e permitiu que Satanás tocasse em seus bens. Lembrando que Deus permitiu para provar para Satanás a integridade que Jó tinha para com Deus, a fidelidade que Jó tinha para com Deus. E nós vemos o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, pastor, foi à falência, mas ele não perdeu a fé. Foi à falência, mas não perdeu a fé. Jó amava mais a Deus do que ao dinheiro, e a tese que Satanás tinha falado para Deus é: toca em tudo que ele tem, para ver, ele vai te negar, ele vai te abandonar, ele vai virar as costas para você. Porém, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, para provar para Satanás que Jó, ele confiava em Deus e não nos seus bens materiais. Há muitos hoje, meus queridos irmãos, há muitos na face da terra hoje, que perdem ou se perdem no caminho. Por quê, pastor? Por causa da sedução do dinheiro. Há muitos hoje que vivem e morrem por causa do amor ao dinheiro. Outros casam-se, outros divorciam-se por causa da ambição do dinheiro. E quando nós aprendemos aqui que não poucos, mas há muitos que matam, outros que morrem por causa da ganância. Quando eu vejo aqui o dinheiro, ele é mais do que uma moeda, ele está sendo um ídolo nesses últimos dias. Pessoas têm largado sua fé, pessoas hoje têm se tornado ateus. Por quê, pastor? Porque conseguem, através do dinheiro, comprar tudo, comprar conforto, comprar segurança, comprar mulheres, comprar tudo, mas não conseguem comprar a salvação. O dinheiro pode te trazer um baita de um colchão, uma boa cama, um bom quarto, uma boa casa, um bom patrimônio, mas não
consegue te trazer a salvação. O jovem rico chega diante de Jesus e pergunta para Jesus: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus pede para ele: escuta, conheces os mandamentos? Conheço os mandamentos desde a minha meninice. Então, se conhece os mandamentos, vai lá e vende tudo que tu tens e reparte com os pobres. Aquele jovem rico olhou para Jesus e saiu entristecido. Por quê? Porque no seu coração ele queria alcançar a salvação sem Jesus. Mas, meus queridos irmãos, a Bíblia diz: aquele que quer alcançar a salvação precisa renunciar a si mesmo, precisa renunciar a tudo, tomar posse da sua cruz e seguir a Jesus. Quando eu vejo a palavra do Senhor, o dinheiro hoje tem sido uma idolatria. Pessoas hoje, eles se matam por causa do dinheiro, constroem patrimônios e patrimônios e patrimônios. Muitos até acabam enganando, outras pessoas atormentam a si mesmo com muitos flagelos. Que mais, pastor? Porque fazem da vida uma corrida desesperada atrás do dinheiro. Não se contentam com o pão de cada dia, não se contentam com o seu salário, não se contentam com aquilo que Deus lhe deu. Não, precisam mais, precisam mais, precisam mais. São pessoas que a Bíblia diz que a tentação e atormenta a si mesmo com muitos flagelos. Quantas mentiras são mantidas para alcançar dinheiro, para alcançar riquezas, mantidas ali mentiras no tribunal, como que se fossem verdades intocáveis, para alcançar riquezas ilícitas, pastor. Quantos crimes hediondos são cometidos e quanto sangue é derramado apenas para se apropriar de algo indebitamente da riqueza do mal ali adquiridas. Estamos falando de um homem que aprendeu na escola da vida com Jesus. Um homem que, além das circunstâncias, ele se permaneceu íntegro. Jó não era assim. Jó não era uma pessoa que cresceu mentindo, roubando, idolatrando os bens materiais. Não, pastor. A sua fortuna foi granjeada com honra e dignidade. Se não tivesse assim, Deus não teria testemunhado dele para Satanás. Suas mãos jamais se apressaram em praticar o mal. As mãos de Jó nunca enganaram alguém. As mãos de Jó nunca lesaram alguém. As mãos de Jó nunca trabalhou levianamente. As mãos de Jó só sabiam fazer bondade. O seu coração jamais foi um nicho para veneração ao Deus Mamon, ao dinheiro. Não, pastor. Jó adorava a Deus, Jó confiava em Deus, Jó acreditava que existia um Todo-Poderoso que estava no controle de todas as coisas. Porém, Satanás olhava a vida de Jó e achava que Jó dependia daquilo, achava que Jó acreditava e confiava naquilo. E quando o Satanás chega na presença do Senhor, ele diz assim: olha, tu tens dado tudo, tu tens cercado ele de proteção, tu tens colocado muitos bens na vida dele, tira para ver se ele não vai te negar. E os bens foram tirados. Mas quando nós vemos aqui, pastor, Jó perder todos os seus bens, não foi só isso que Jó perdeu. A Bíblia nos conta aqui que Jó perdeu também todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus filhos no único acidente, no única tragédia, no único dia. Ele recebeu essa notícia: ó,
sabe o que aconteceu? Aconteceu um acidente, toda a tua família, todos os teus filhos morreram. Aí eu pergunto para você, como você receberia essa notícia? Como você receberia esse mensageiro? É fácil falar da vida de Jó, mas é difícil você se colocar no lugar de Jó. É difícil você se colocar no lugar de Jó nesse momento. E a Bíblia diz que ele era um pai exemplar. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, preocupava-se com a vida espiritual de seus filhos. Em Jó capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Jó ali, ele fazia sacrifício pela vida dos seus filhos. Tem pais que lamentam a perda dos filhos hoje, mas nunca se sacrificou para levar os seus filhos à presença do Senhor. Tem pais hoje que choram porque os seus filhos muitas das vezes nem em casa não aparecem mais. Mas tem pais que contribuíram para que isso acontecesse. Agora Jó não. Jó, os seus filhos eram ensinados. Jó, além de ensinar os filhos a sacrificar, ele sacrificava pelos seus filhos também. E quando nós vemos aqui os seus filhos, os filhos de Jó, eles eram casados, mas eles continuavam unidos. Há filhos e há famílias hoje que quando os filhos casam, não voltam mais a visitar os pais frequentemente, não voltam mais a frequentar a casa dos pais. Ah, mas agora eu tenho a minha vida. Sim, mas lembre-se que você precisa honrar o pai e a mãe. E quando nós vemos aqui Jó ensinar os seus filhos, nós vemos que a Bíblia conta que Jó, eles festejavam o aniversário de todos os filhos, e eram 10. Agora eu vejo que os seus filhos, eles eram ricos, mas eles eram companheiros. Depois de sofrer um severo abalo financeiro, Jó agora marca a mais lacinante dor, a dor de sepultar todos os seus 10 filhos em um único dia. Como deve ser, pastor? Para um pai e para uma mãe, além de ter entrado na falência financeira, além de não ter mais dinheiro agora, não ter mais casa, não ter mais nada, agora chega uma notícia na casa de Jó, dizendo bem assim: Jó, todos os teus filhos morreram. Pastor, eu vejo que esse patriarca volta para casa com o rosto vermelho de tanto chorar. Sua alma está vestida de tristeza. Mesmo inundado pelas torrentes da dor mais alucinante, esse pai, eu estou falando de Jó, que foi à falência. Eu estou falando de Jó, que perdeu todos os seus filhos. Eu estou falando de um homem íntegro. Eu estou falando de um homem que procurava ser reto diante de Deus. Eu estou falando de um homem que se desviava do mal. Eu estou falando desse pai. Mesmo assim, ele não se revolta contra Deus. Antes ele se prostra a adorar o Senhor, dizendo, Jó capítulo 1, versículo 21. Você teria coragem de, mesmo em falência, adorar a Deus? Você teria coragem de, mesmo ter perdido alguém da família, adorar a Deus? Quantas vezes você, por causa de uma batidinha no carro, por causa de uma queda financeira, por causa de um problema ali, agora estou desempregado, agora eu estou isso, você
como se Deus tivesse culpa. O que Jó fez, pastor? Em Jó capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz, ele que fala assim, ó: o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Será que nós, nesses últimos dias em que estamos vivendo, nessa época da pandemia, nessa época de desemprego, nessa época de dificuldade, nós ainda podemos dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Quantas pessoas hoje têm desacreditado de Deus, têm blasfemado por causa de Deus? Há muitas pessoas que permanecem de pé na hora da abastância, mas na hora da dificuldade, na hora da escassez, eles viram as costas. Há muitos que entoam louvores a Deus na ventura, mas maldizem na desventura. Quantas pessoas, pastor, que exaltam a Deus nos tempos áureos da saúde e vida, mas murmuram amargamente nos dias sombrios de enfermidades e do luto. Estamos aprendendo com Jó na escola da vida. E para você ter sucesso na tua vida, você precisa permanecer fiel, como a pastora falou aqui, até o final. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você precisa falar que nem Jó: louvado seja o nome do Senhor. Ele deu, Ele pode tirar. É Ele o dono da honra e da glória e do poder. A palavra de Deus nos ensina que Jó compreendeu que seus filhos eram presentes de Deus. Compreendeu que Deus é poderoso para dar, Deus é poderoso e soberano para tirá-lo. Jó compreendeu, mesmo com a alma vestida de tristeza, pastor, e com as lágrimas rolando no seu rosto, na sua face, eu vejo esse patriarca se prostrar para ali, pastor, não para erguer os punhos contra Deus, mas para levantar as mãos para o céu e adorar o nome do Senhor. Ele se prostrou, ele adorou o nome do Senhor, mesmo no prejuízo, mesmo na falência, mesmo no luto. Jó, ele não reclamou, Jó, ele adorou o nome do Senhor. Como é que era a família de Jó, pastor? A família de Jó era uma família próspera. Os acontecimentos no livro de Jó desenrola-se na época dos patriarcas, quando uma família era grande. Uma família grande ali era considerada uma família abençoada por Deus, e os filhos de Jó deviam gostar de passar tempo junto. Os filhos de Jó gostavam de viver em comunhão. Os filhos de Jó não saíam da casa do pai, e o pai não saía da casa dos filhos. Os irmãos não saíam da casa dos seus irmãos, tendo em vista que se reuniam frequentemente para comemorar os seus aniversários, indicando que Jó e sua esposa tinham educado bem os seus filhos. Mas até os filhos bons também Deus o recolhe. Quando nós aprendemos aqui, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens materiais, mas teve mais uma coisa que Jó perdeu. Deus permitiu que Satanás tocasse. O que foi, pastor? Jó capítulo 2, versículo 3 até o 7. Ali Jó havia provado que amava mais a Deus do que o dinheiro e aos filhos. Mas Satanás não estava contente. Satanás agora dá mais uma cartada e insinua que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E agora nós vemos Satanás atacar. Lá em Jó capítulo 2, versículo 4, a Bíblia fala: pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida.
que Jó teria para dar pela sua vida. Jó não tem mais nada para dar pela sua vida. Jó já perdeu seus bens, Jó já perdeu seus filhos, agora Jó só tinha saúde. Ainda com a saúde Jó poderia começar a trabalhar e adquirir tudo de novo. Porém agora Satanás toca na saúde de Jó. Deus deu permissão para Satanás para ferir Jó, sem contudo tirar-lhe a vida. Quantas vezes Deus permite certas provas e você não está entendendo? Você não está entendendo. Você questiona e pergunta a Deus: eu tenho sido fiel, eu tenho sido reto, Deus, eu tenho procurado de desviar da aparência do mal, Deus, eu tenho procurado ser íntegro, Deus, eu tenho procurado ser temente a Deus, eu tenho procurado viver uma vida na tua presença, Deus. E por que que eu estou passando por essa prova? Por que que eu estou passando por esse problema? Por que que eu estou passando por essa dificuldade? Muitas das vezes você não entende que Satanás está te questionando diante de Deus. Quando eu vejo aqui Satanás feriu Jó, capítulo 2, versículo 7, colocando tumores malignos em todo o seu corpo. Agora, com a pele necrosada, Jó se raspava com cacos de telha. Agora, com a pele toda cheia de ferida, Jó agora só resta um caco de telha. Jó capítulo 2, versículo 7, acompanha com a Bíblia lá. 2 e 7 diz bem assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não tinha lugar do corpo de Jó que não foi atacado pela lepra, pela chaga. Sua dor, a Bíblia diz que era insuportável. Quando nós vemos a palavra de Deus aqui, ele se tornou um aspecto humano. Quando nós vemos aqui, pastor, ele ficou magro. Jó era um homem talvez de uma estatura boa, seu corpo sadio, quem sabe muito bem cuidado da sua pele. Porém agora, pastor, agora nós vemos um homem magro, agora nós vemos um homem doente, o retrato mais repugnante do sofrimento atroz. Mesmo nessa situação, aonde só se tornou ali, só ficou um caco de telha ali com ele. De tudo que Jó tinha, só sobrou um caco de telha. Jó, ele não blasfema contra Deus, ele levanta ao céu 16 vezes as perguntas: por que, Deus, eu estou sofrendo? Quem sabe se fosse por causa de um pecado, Jó iria recorrer ali ao arrependimento, Jó iria pedir perdão, Jó iria se humilhar, Jó iria fazer de tudo para voltar a ter ali o que ele tinha. Porém, nesta hora, Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio. Por que, pastor? Pastor, ele pergunta para Deus: por quê? Por que a minha dor não cessa? Ele pergunta para Deus: por que eu perdi meus filhos? Ele pergunta para Deus: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Ele pergunta para Deus: pastor, por que eu não morri ao nascer? Porque o Senhor não me mata de uma vez? O que Jó faz? Jó espreme tudo. Jó espreme todo o pus de sua ferida. Jó, pastor, ele espreme tudo que ele tinha, toda amargura, toda tristeza, ele espreme ali na presença do Senhor. Porém, permaneceu íntegro, permaneceu reto diante de Deus, não blasfemou, não murmurou, mas questionou. Quando eu vejo Jó, Jó não sofreu como um estoico, não. Ele abriu a boca
socorro. Quantas vezes nós sofremos e estamos passando por dificuldade e não clamamos por socorro para Deus, e não pedimos: Deus, até quando? Deus, por quê? Deus responde quando você pergunta. Deus responde, pastor. E eu vejo Jó, a dor dele não foi retirada da alma, não foi ali retida, não foi segurada na alma dele essa dor. Quando eu vejo Jó clamando a Deus e perguntando, eu vejo Jó botando para fora toda a dor dele. Ele não segurou essa dor lá dentro, ele não segurou essa angústia lá dentro, não. Ele, quem sabe, pensou: eu vou compartilhar com Deus, eu vou colocar em Deus, eu confio no meu Deus, o meu Deus, Ele é vivo, eu confio nele. Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu já perdi meus bens, eu já perdi meus filhos, agora estou perdendo a minha saúde. Deus abriu os ouvidos para Jó, porque Jó estava falando. Jó abriu ali o seu coração. Jó deixou esparramar tudo que Jó estava sofrendo ali na presença do Senhor. Quando eu vejo Deus ali, Ele não condenou Jó. Deus não condenou Jó. Jó, pastor, por expressar de forma contundente a sua dor, ele não censurou porque pediu explicações, não. Deus não o humilhou, pastor, porque teve a ousadia de buscar entendimento nesse vale escuro de sofrimento. Quando eu vejo Jó aqui questionando, quando eu vejo Jó aqui pedindo, Deus não humilha Jó. Muitos hoje, ao passarem pelo drama da enfermidade, endurecem seu coração. Muitos hoje, ao passar pelo drama da enfermidade, revoltam-se contra Deus. Muitos hoje, ao passar pelo drama da enfermidade, eles abandonam a sua fé. Muitos hoje, ao passarem pelo drama da enfermidade, viram as costas para o Altíssimo num gesto de rebelião. Por que até agora Deus não me curou? Quantos anos eu estou te servindo e até agora tu não mudou meu cativeiro? Jó não fez isso. Quantas pessoas hoje fecham os punhos e afrontam o Criador em vez de adorar o Criador? Jó, mesmo estando cheio de lepra, mesmo estando falido financeiramente, mesmo estando em luto, perdeu todos os seus filhos, Jó, ele faz diferente. Jó, ele adora. Jó, ele chorou. Jó, ele orou. Ele colocou sua dor na presença de Deus, buscando nele uma resposta, buscando nele um consolo, buscando nele uma direção. Ei, está precisando, está sofrendo, coloca os teus olhos no Senhor, confia nele. E Jeremias também diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluias. Quantas vezes, na hora da angústia, na hora da dificuldade, você, em vez de adorar a Deus, você acaba reclamando. Quando nós vemos aqui, pastor, a história de Jó, esse grande patriarca, perdendo suas riquezas, perdendo seus filhos, perdendo sua saúde, agora nós vemos mais uma coisa acontecendo na vida de Jó. Jó também perde o apoio da sua esposa. Jó também perde o apoio da mulher que estava no lado dele. Mas pastor, de que forma? Eu vou explicar para vocês. Em
Jó capítulo 2, versículo 9 e 10, nós vemos aqui a mulher de Jó, não suportando a pressão que estava acontecendo ali naquela casa. Nós vemos aquela mulher ali, ao ver o seu mundo desmoronando sobre a cabeça, ao contemplar ali a sua derrocada financeira, ao perder a marca dos seus filhos, na condição aviltante do seu marido, ela cerrou os punhos contra Deus e, cheia de mágoa e revolta, pastor, dirigiu-se ao seu marido e disse lá em Jó capítulo 2 e 9: ainda conservas a tua integridade? Ainda conservas a tua integridade? Quantas pessoas nas horas difíceis vivem uma vida mascarada, estão passando por problema financeiro, mas vivem de uma forma mostrando que estivesse tudo bem. Estão passando por um problema dentro de casa, com os filhos, mas sai na sociedade, todo mundo vê, parece que está tudo bem. Estão doentes, estão passando por tratamentos aí, tratamentos fortes, mas tem vergonha de dizer: eu estou doente, me ajuda. Quantas vezes pessoas andam vivendo uma vida dupla, mas Jó não, Jó era íntegro. Jó, se ele estava passando por crise financeira, todo mundo sabia que ele estava passando por crise financeira. Se Jó tinha perdido seus filhos, todo mundo sabia que Jó tinha perdido seus filhos. Se Jó estava doente, todo mundo estava sabendo que Jó era doente. Mas pastor, Jó era o homem mais rico, sim, mas agora é o homem mais pobre. E Jó não tinha vergonha de mostrar isso. Jó não tinha vergonha de mostrar que estava fracassado, que estava falido, que estava doente, que estava sozinho. Quando eu vejo essa mulher não suportando a pressão, eu vejo Jó falando para ela em Jó capítulo 2, versículo 10. Jó responde ela: ó mulher, falas como qualquer doida. Jó não chama ela de doida. Jó simplesmente fala para ela: mulher, o teu comportamento não é de mulher sábia, o teu comportamento não é de mulher temente, o teu comportamento é de mulher que já parou, é de mulher que já desistiu, é de mulher que já desanimou, é de mulher que já perdeu a fé e a confiança no nosso Deus. Tu fala como uma doida. Mulher, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Olha a situação de Jó, meus queridos irmãos. A situação que Jó estava: falido, sem filhos, em luto, doente, e ainda tendo força para aconselhar a sua esposa a dizer: ei mulher, não é só nas horas boas não que nós temos que temer a Deus, que nós temos que servir a Deus, que nós temos que confiar em Deus, não. Nós temos que confiar em Deus também nas horas difíceis, nas horas amargas. E a Bíblia diz que Jó, tudo isso não pecou Jó contra os seus lábios. Ali nós vemos uma crise conjugal. A crise conjugal é uma das crises mais medonhas da vida. Nenhuma área afeta tanto nossas emoções como a turbulência do casamento. Vivemos hoje numa geração que os casamentos não aguentam. Maridos não respeitam suas esposas, esposas não respeitam seus maridos, filhos não honram seus pais e pais não dão exemplo para os seus filhos. Dentro de casa é um pé de guerra, mas quem olha na rua parece que está tudo bem. E nós vemos aqui na história de Jó, eu vejo que nenhuma relação nos afeta tanto como a relação conjugal.
Nenhuma relação afeta tanto um homem e uma mulher quanto uma relação conjugal. E aqui eu vejo a mulher de Jó. Ela estava ao lado do seu marido nos tempos das vacas gordas, mas agora, depois que a crise bateu em sua porta, quando a pobreza invadiu a sua família, quando o luto cobriu a dor aqui, pastor, sua casa, quando a doença atormentou o seu marido, ela resolveu, ela revoltou-se contra Deus. Quantas vezes a crise financeira da tua casa e você está indo com o teu casamento de mal a pior, revoltando-se contra Deus, achando que Deus tem culpa disso, em vez de ser a mulher aliviadora de tensões, a mulher de Jó acabou sendo mais flagelando mais a alma de Jó. Mesmo diante dessa cena dantesca, Jó não perde a lucidez espiritual. Ele repreende a sua mulher, permanece inabalável em sua fé, pastor. É claro que a mulher estava errada, mas nós devemos compreender a situação em que ela se encontrava. Será que você, mulher, aguentaria estar no lugar dela? Será que você aguentaria estar no lugar da mulher de Jó? Pastor, como é estar no lugar da mulher de Jó? Como é, pastor? Essa mulher havia perdido 10 filhos em um dia, e o que seria suficiente para deixar uma mãe arrasada. Muitas das vezes, um filho já deixa uma mãe e um pai arrasado. A perda de um filho já deixa uma mãe e um pai arrasado. Isso não importa a idade. Pode ser no ventre, pode ser recém-nascido, pode ser com 10, 12 anos, pode ser com 18, 20 anos, pode ser depois de casado. A perda de um filho arrasa um pai e uma mãe, rasga o coração do pai e de uma mãe. Agora eu vejo essa mulher de Jó, essa mulher de Jó perder 10 filhos, a sua família toda, em um dia, em um acidente. E se não fosse só isso, nós vemos também essa mulher vendo ali a riqueza da família se desaparecendo como uma poeira. Agora nós vemos essa mulher que era considerada a primeira dama do Oriente, a esposa do homem mais rico do Oriente. Agora essa mulher vendo a pobreza na sua casa, a miséria na sua casa, e sem ver isso também, pastor, eu vejo essa mulher também contemplando o seu marido, outrora o homem mais importante do Oriente, outrora o homem mais bem cuidado do Oriente, o homem mais bem ali, cuidado, alimentado. Jó capítulo 1, versículo 3. Agora, esse homem, marido dela, não está mais sentado em suas poltronas aveludadas, agora está sentado no monte de cinza, no montouro da cidade, sofrendo de uma doença terrível. Pastor, o que lhe restava? O que lhe restava? Em lugar de ver o seu marido desfinhar de dor e vergonha, preferia que Deus o matasse
e acabasse de vez com esse sofrimento. Talvez isso aconteceria se Jó deixasse de ser íntegro, deixasse de ser reto, amaldiçoasse o seu Deus. Quando eu vejo Jó nessa situação, vendo a sua esposa já perdendo a direção, mas a Bíblia diz que Jó não perdeu a sua lucidez espiritual. Ele repreende a sua esposa, ele aconselha a sua esposa, ele motiva a sua esposa, ele dá direção para a sua esposa, ele permanece com a sua fé inabalável no Deus e orienta a sua esposa a continuar do lado dele e confiando no Deus que ele ainda estava confiando. Mas pastor, a história de Jó ainda nos dá mais um ponto interessante. Jó, ele perdeu a compreensão de seus amigos. Tem amigos, meus queridos irmãos, que só nos compreende quando está tudo bem, só visita-nos quando está tudo bem. Quando você tem dinheiro, os teus amigos estão te visitando. Quando você tem um carro de marca, os teus amigos estão te visitando. Quando você tem roupa de marca, os teus amigos estão te visitando. Quando você tem influência na sociedade, os teus amigos estão te visitando. Quando você é rico, os teus amigos te visitam. Quando você tem saúde, os teus amigos te visitam. Agora, quando você é temente a Deus, nem todos os amigos te visitarão. Quando você é íntegro, nem todos os amigos te visitarão. Quando você desvia-se da aparência do mal, nem todos os amigos te visitarão. Quando você, Deus permite passar na prova, nem todos os amigos te visitarão. E aqui eu vejo, na vida de Jó, 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. 3 amigos vieram de longe e se condoeram com ele durante 7 dias. 7 dias olhando para Jó, 7 dias observando Jó. E quando a Bíblia diz, quando eles abriram a sua boca, quando eles abriram a sua boca, eles, em vez de tornar ali um alívio para a situação de Jó, a Bíblia diz que eles tornaram-se consoladores molestos. Há pessoas nesses últimos dias também, que vem e observa a tua situação e a minha situação muitas das vezes. Vem e ficam ali com pena de você, ficam ali chorando com você, mas quando abre a sua boca, da boca deles não saem palavras sábias, da boca deles saem palavras maldizentos, da boca deles, em vez deles ser terapeutas ali da alma, tornam-se flageladores insolentes. Foi o que esses amigos de Jó fizeram. Eles assacaram contra Jó, pastor, as mais pesadas e levianas acusações. Começaram a duvidar da integridade de Jó, começaram a duvidar da vida reta de Jó, começaram a duvidar da bondade de Jó. Que tipo de amigos são esses, pastor? Insinuaram que Jó havia enriquecido desonestamente. Ficaram 7 dias observando Jó, e quando abriram a boca, abriram com esse tipo de palavra. Mas Deus conhece o coração de Jó. Muitas das vezes os teus amigos podem falar, pode maldizer, pode caluniar, pode aí atirar pedra, mas Deus conhece o coração de Jó. O coração de Jó é íntegro, o coração de Jó é temente, o coração de Jó desvia-se do mal. Pode a humanidade falar mal, mas o coração
Rabagaçuriandarabanda. Aleluia! Eles acusaram Jó de graves pecados morais, pastor. Acusaram Jó, questionaram a sua piedade. Que tipo de amigo é esse? Encurralaram o pobre vítima, prostrado na cinza, com argumentos sofismáticos, impiedosos. Nem mesmo assim Jó pecou contra Deus. Os amigos chegaram, começaram a colocar dúvidas. Os amigos chegaram e começaram a praguejar. Os amigos chegaram e começaram a questionar. Jó está assim porque roubou. Jó está assim porque deve ter feito pecado. Jó está assim porque ele deve ter ajudado as pessoas com segundas intenções. Quantas pessoas hoje andam por aí, até pelas redes sociais, maldizendo, falando mal, e querem se dizer amigos. Eu quero dizer para você, esse comportamento dos amigos de Jó, você precisa perder, porque Deus está vendo. Deus está vendo que se a prova de Jó viesse para você, você não aguentaria. Mas Jó está aguentando e você não suporta ver um homem íntegro e fiel aguentando na prova. Quando eu vejo a palavra de Deus aqui nos ensinando, talvez uma das angústias mais pesadas que o indivíduo pode enfrentar na vida é ser acusado de delitos graves, sendo inocente, ser incriminado de erros tão grosseiros por aqueles que deviam ser os maiores defensores da sua integridade. Quantas pessoas hoje, meus queridos irmãos, conhece a integridade de uma pessoa, conhece a vida de um homem de Deus, conhece a vida de uma mulher de Deus, mas muitas das vezes não suportam a sua integridade. Em vez de eles apoiar, eles acabam falando mal. Ele faz Bildade e Zofar, eles tiveram esse comportamento. E as críticas doem. As críticas doem muito quando parte daqueles que deveriam estar do nosso lado. As críticas doem muito quando parte daqueles que deveriam, que conhecem a tua vida muitas das vezes, mas fala ao contrário, questionam a tua integridade. As críticas doem quando vem dos teus irmãos, quando vem da tua família, quando vem da tua casa, quando vem daqueles amigos que se dizem amigos, mas não são. E nós vemos aqui, pastor, as críticas, elas nos afligem quando nossas motivações são questionadas de forma impiedosa, quando nossa integridade é negada de forma vilupérbia, enquanto a nossa vida é enviada, pastor, pelo avesso. As críticas doem apenas para que os algozes sem compaixão encontrem pretensas razões. Para quê, pastor? Para explicar o nosso drama, nosso sofrimento. Esse tipo de pessoa olha para o Jó e questiona o Jó, dizendo assim: eu não entendo, por que você ainda está aí? Não desanimou, não parou, não desviou, não abandonou tudo. Eles acham que Jó está sendo hipócrita ali, mas Jó era íntegro. E quando eu vejo a integridade de Jó, meus queridos irmãos, eu vejo que no fim da prova de Jó, Deus restaurou a sorte de Jó.
oravam pelos seus amigos e devolveu-lhe o dobro de tudo que possuía. Jó capítulo 42, versículo 10, a Bíblia diz bem assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando, pastor? Quando que o Senhor virou o cativeiro de Jó? Olha o segredo para Deus virar o teu cativeiro. Olha o segredo para os teus amigos que muitas das vezes olham para você e identifica, ou questiona, ou interpreta errado a tua integridade. Olha como é que Deus virou o cativeiro de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Os bens de Jó, meus queridos irmãos, foram restaurados em dobro. Deus curou a enfermidade de Jó. Seu casamento foi refeito. Pastor, ele teve mais 10 filhos. Seus amigos foram perdoados por Deus. Mas como que eles foram perdoados por Deus? Através de Jó. Mas Jó não estava na prova. Jó estava na prova, mas era mais forte do que os amigos que não estavam na prova. Jó estava na prova, mas ele tinha mais força de orar pelos amigos que não entendiam Jó que estava na prova. Deus quer salvar os teus inimigos e os teus amigos que não te compreendem, mas você precisa orar por eles. Eles te interpretam mal, eles estão falando mal de você, eles estão por aí falando da tua vida e da tua família. Ora por eles, abençoa eles. Deus vai salvar eles através das tuas orações, e Deus vai mudar o teu cativeiro através da oração para a vida deles. Tudo quanto Satanás tentou contra ele não prosperou. A Bíblia diz que Jó saiu daquela arena de provas mais perto de Deus, mais fortalecido do que antes. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós queremos questionar Deus, nós queremos respostas de Deus, e ainda quando chega amigos que não estão entendendo, não entende a integridade que você tem com Deus, não entende ali a tua vida, o teu temor com Deus, não entende o teu sacrifício, o teu relacionamento que você tem com Deus. Muitas das vezes eles começam a dizer: está assim porque fez assim, está assim porque fez assim. Você precisa entender de uma coisa: tem prova que é permissão de Deus para testemunhar para Satanás da tua integridade, da tua retidão, da tua vida de temente a Deus. Quantas vezes você tem tentado querer desanimar, ou tem chegado amigos dizendo: larga a mão disso, larga a mão daquilo, para com isso, tu vai perder a tua casa, tu vai perder a tua família, tu vai perder isso. Não faz isso, meu querido, não faz isso, esposa de Jó. Amigos que não suportam o que você está suportando. Há provas que Deus ele direciona para Jó, porque sabe que Jó vai passar por ela. Seja um conselheiro dentro da tua casa, seja uma conselheira dentro da tua casa, seja um amigo pautado na palavra do Senhor. E quando você vê alguém passando por luta, cuidado quando você abrir a sua boca. Você pode estar se equivocando nas suas palavras, assim como os 3 amigos de Jó se equivocaram. E Deus usou Jó para orar por aqueles 3 amigos no final da sua prova. E aqueles 3 amigos viram
que Jó não tinha pecado, que Jó não estava em falta diante de Deus. Jó era íntegro e Deus estava ali provando e mostrando para Satanás: tens observado meu servo Jó, tens observado meu servo Jó. Quem sabe Deus está te olhando hoje e Satanás está questionando a tua integridade, Satanás está questionando a tua temência, Satanás está questionando a tua vida diante de Deus. Ele é assim, ele é ousado, ele é ousada, porque tu tens dado tudo e muitas das vezes Deus permite fechar a porta, muitas das vezes Deus permite alguma coisa acontecer, mas não é para te matar não, é para te fortalecer mais e mais, é para te amadurecer mais e mais, é para te tornar mais competente mais e mais, é para mostrar para Satanás que você é um homem, uma mulher escolhida por Deus. Na bagaçurianda, na banda, na bagaçuramandas. Não dá ouvido para amigos. Tem determinadas amizades que não traz bem. Tem determinadas amizades que não abrem a boca com sabedoria. Tem determinadas amizades que quando abre a boca só murmura, quando abre a boca só fala palavras sem fé. Faz que nem Jó, mesmo em cima das cinzas, mesmo com caco de telha, ele se jogava no chão e adorava o nome do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está passando, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, se é problema na família, se é problema financeiro, se é problema no teu trabalho, se é problema no teu casamento. Eu quero dizer uma coisa: se joga aos pés do Senhor e adora Ele, que Ele vai mudar o teu cativeiro. Na bagaçura manda, na bagaçurianda, na mandas. Envergonha Satanás. Deixa Satanás envergonhado. Deixa Satanás envergonhado. Deixa Satanás ali. Ele ouvir e ver da tua vida que é temente. Você é temente ao Senhor. Você crê no Senhor. Você sabe que o teu Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que existe um Deus vivo, um Deus que nos criou, um Deus que nos chamou, um Deus que nos direcionou. Ele jamais vai nos deixar sozinho. Ele pode permitir nós passar por uma prova, mas Ele não deixa Satanás nos matar. Por quê, pastor? Porque a Ele pertence a vida, a Ele pertence as promessas, a Ele pertence os projetos, a Ele pertence os planos, e os planos dele não serão frustrados. Aleluia. Nós queremos orar pela tua vida nesta noite.